Boa tarde, Estados Unidos. Vamos ajeitando essa câmera. Socorro! Cabelo, como sempre, brigando comigo. Boa tarde, Estados Unidos. Má, seja bem-vinda. Olha, tem uns nomes aqui, MV. Seja bem-vindo também. Se quiserem escrever o nome de vocês aí no chat, porque às vezes eu não sei quem é a pessoa, o Edinho. Sejam todos bem-vindos a mais essa live no Instagram. Boa tarde nos Estados Unidos, boa noite no Brasil e boa noite na Europa. Semana passada não teve live, eu não sei se vocês perceberam, mas semana passada eu não consegui chegar aqui a tempo para essa live. E a live de hoje é a Síndrome de Wendy. A Síndrome de Wendy. Essa live é a live 35, ó. Tô olhando aqui pro meu rascunho, gente. É a live 35. Lembre-se que terá lives toda segunda, com exceção de algum momento que eu não puder estar presente. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, horário do Brasil, live no Instagram, durante um ano. Até novembro deste ano, eu vou estar fazendo lives. Serão 51 lives. Quando completar 51 lives... Oi, Tânia, quanto tempo? Seja bem-vinda. Quando completar 51 lives... Aí vocês estão de alta. Vocês estão dispensados de estarem aqui. O tema de hoje é a Síndrome de Wendy. Há um mês atrás, eu falei sobre a Síndrome do Peter Pan. Os homens que não querem crescer, que não querem assumir responsabilidade e que vivem culpando os seus pais e as outras pessoas pela sua vida. Deixa eu só colocar no mudo o meu computador aqui, senão vai ficar atrapalhando. Eu espero que o áudio esteja bom, porque eu estou aqui com o ventilador ligado ali. Olha, tá calor nessa Califórnia. Espero que o áudio esteja bom para vocês. Boa noite, Tânia. É boa noite em Boston, né? Aqui na Califórnia, 4 da tarde. A Wendy, assim como existe o Peter Pan, que não quer crescer, que não assume responsabilidades pela sua vida, por trás de todo o Peter Pan, haverá uma Wendy. Porque, como essa pessoa vai se desenvolver na vida? Se ela não quer se desenvolver, haverá uma Wendy para segurar a barra do Peter Pan. Então, hoje eu vou falar sobre a Wendy. O mesmo psicólogo que criou esse nome do Peter Pan para síndrome, ele também criou para Wendy. Porque como é o nome do psicólogo? Dan Keeley. O Dan Keeley, ele identificou, através dos pacientes que ele atendia, esse padrão de comportamento. Pessoas que nasceram em famílias diferentes, com histórias diferentes e se comportavam de maneira igual. Isso a gente chama padrão, igual. E aí ele identificou a síndrome do Peter Pan e logo, em seguida, identificou a síndrome da Wendy. Assim como tem aquela pessoa que não assume responsabilidades, tem aquela que quer salvar todo mundo. Então, olha só, aproveite agora e vai mandando essa live aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, e vai mandando para as pessoas que você quer que esse conteúdo chegue, principalmente as mulheres. A síndrome de Peter Pan é mais comum em homens, embora podem haver mulheres que sejam mais Peter Pans, que não crescem, que ficam dependentes dos pais. A síndrome de Wendy é mais para a mulher. Talvez, porque nós mulheres já nascemos com esse instinto maternal de proteger, de cuidar demais. E qual é o lado ruim disso? Que nós castramos os nossos filhos e os nossos maridos e os nossos parentes, os nossos pais, os nossos amigos. Porque se a gente controla tudo, a gente não dá espaço para o outro crescer e se desenvolver. Bem-vinda, Ivane. Quanto tempo, Ivane? E essa é a síndrome da Wendy, aquela que é super protetora, aquela que quer controlar tudo. Ela pode ser as duas coisas ou mais de uma ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas características. Quem sabe eu me identifico como Wendy. Eu era Wendy por muitos anos da minha vida. E é muito importante a gente se reconhecer e querer mudar, né? Olha aqui algumas características. A Wendy, ela se preocupa excessivamente pelo próximo.
de maneira que ela não pensa em si. Ela está sempre pensando no outro. É no pai, é no irmão, é no namorado, é no filho, enfim, é sempre o outro. É sempre sobre o outro. Ela se ocupa em ajudar todo mundo, assim ela não precisa olhar para si. Excesso, excesso. Aqui nessas lives, em outras lives eu já falei, ansiedade, por exemplo. Todos nós temos ansiedade. Todos. Faz parte da defesa do nosso cérebro. Faz parte. Qual é o problema da ansiedade? Quando ela se torna um excesso. E ela nos limita e nos bloqueia. Assim, todas essas lives que eu trago aqui, qual é o erro? Qual é o problema? Onde está o problema? Em cuidar, em amar ou cuidar? Não existe problema. O problema estará sempre no excesso. No excesso. Ela se sente imprescindível. Esse é o sentimento de uma Wendy. Quem tem a síndrome de Wendy se sente imprescindível. Tenta, de qualquer forma, fazer a outra pessoa feliz. Se desculpa por tudo. Se desculpa por tudo. Tudo tem que sair muito bem. A outra pessoa não pode se ferir, não pode sofrer. Ela sofre para que o outro não sofra. Só que quando a Wendy, olha só, é tão tóxico esse comportamento da síndrome de Wendy, que ela tem grandes chances de desenvolver doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais, porque ela traz para si uma carga que não é dela, é de todo mundo, e ela traz para si, e ela não aguenta. E é tóxico para ela, e é tóxico para o outro. Por quê? Porque essa outra pessoa, se essa pessoa não sofre, essa pessoa não se desenvolve, não assume responsabilidade e não cresce. Então, não existe vantagem nenhuma em você ser uma Wendy. Ô Igor, seja bem-vindo. E quando as coisas não saem da maneira que ela planejou? Porque ela fez tudo. Lembra que ela tá com excesso de preocupação ou excesso de controle sobre o próximo? Quando as coisas não saem do jeito que o Wendy queria, ela vai se sentir culpada ou com um estresse muito elevado. Porque ela fez tudo o que ela podia. Ou ela fez além do que ela podia. Para que tudo desse certo na vida das outras pessoas. Estão sentindo a carga pesada? Quando a gente está vivendo a síndrome de Wendy, a gente não percebe. A gente não percebe. Mas quando a gente olha para fora e a gente se livra, a gente vê o quanto é pesado. E aí a vida se torna leve. Essa é a beleza. Essa é a beleza do processo. A vida se torna leve. Os relacionamentos se tornam leve. A gente é responsável apenas pela nossa vida. E a gente não tem controle de absolutamente nada. Então não existe um esforço tão vão quanto o controlar. Controlar as circunstâncias, ou controlar o destino, ou controlar as pessoas. É em vão. A nossa vida pode mudar numa fração de segundo. Aqui na Califórnia, por exemplo, é muito falado da falha de San Andrés, que é aí uma falha nas placas tectônicas. E é uma previsão de um grande terremoto que pode sucumbir a Califórnia toda. Então eu sou bem consciente de que a qualquer segundo a minha história pode mudar. E eu não tenho controle sobre isso. Então é libertador você soltar. Soltar as pessoas, soltar o controle e deixar cada um trilhar a sua história. Qual é o problema? É difícil identificar quem é Wendy. É muito difícil. Porque é carinho e amor envolvido. E aí a gente tá acostumado. Quem não gosta, gente? Quem não gosta de ser bem cuidado? Quem não gosta? Então vai demorar um certo tempo. Esse relacionamento vai se estender por muitos anos até que alguém perceba
o quão tóxico está sendo essa relação. Essa relação eu falo não só de marido e mulher, gente. Eu falo mãe, filho, pai. A Wendy pode ser a querer ser a mãe da mãe dela, por exemplo. Cuidar demais dos pais, sentir-se na obrigação de cuidar dos pais. Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Não importa o grau de parentesco, tá? Demora muito tempo pra gente identificar a síndrome de Wendy. E quando que a gente vai identificar? Quando a Wendy se tornar invasiva demais, que uma hora ela vai passar. Ela vai se exceder. E isso vai causar o quê? Um conflito. Conflito familiar, conflito emocional. Vai dar choque. Ou ela vai se tornar invasiva demais, ou controladora demais. E aí é onde, quando a gente percebe, é igual engordar, né? A gente não percebe que engorda todos os dias ou todas as noites. Ainda não descobri se a gente engorda de manhã, de tarde ou à noite. Mas é incrível como que a gente não... Os pequenos, né? As pequenas doses diárias a gente não percebe. A gente só percebe quando as roupas já não servem mais. Então a síndrome de Wendy também, você só vai perceber se você é uma Wendy quando as pessoas começarem a falar pra você, se afastarem de você, porque você está sufocando elas, ou quando elas começarem a dizer na sua cara o quanto você é controladora, ou quando você mesma, que você seja a Wendy, você só vai perceber quando você tiver uma depressão, uma ansiedade ou um surto. E aí você vai ter que buscar uma terapia, porque aí é obrigatório. Aí não é que se você quer ou não quer, é obrigatório. Você chegou no seu limite das emoções. E aí você vai descobrir todos esses padrões que você desenvolvia e não percebia. E aí você vai reequilibrar as suas emoções novamente. E aí, a síndrome de Wendy, ela não faz parte daquele manual dos transtornos mentais, tá, gente? Então, ela não é uma doença. Não é uma doença. Que bom, tá? Porque o psicopata é uma doença. O narcisismo é uma doença. A pessoa não vai mudar. Nasceu com, né, um tilt queimado, lá, um circuito queimado. Não é uma doença. Então, como que a gente trata a síndrome de Wendy? Através de terapia. Ela é comportamental. Ela desenvolveu um comportamento por motivos diferentes, tá? Não existe, no autoconhecimento, não existe resposta igual. Não é exata, ciências exatas. Não existe. Então, a gente precisa conhecer a sua história para descobrir por que você desenvolveu esse comportamento. Se você estava buscando reconhecimento, se você tinha medo de abandono, se você tinha insegurança, baixa autoestima, porque aí cuidando dos outros te ajuda a se sentir melhor, se sentir mais importante, se sentir valorizada, porque você mesmo não se valoriza. Então são vários motivos que fazem você E isso vem lá da nossa infância. Isso começa muito cedo na nossa vida, tá? Mas a gente só vai saber a resposta específica para cada pessoa, tá? Então, a boa notícia é que sim. É que é só a gente construir um novo comportamento. E você deixar de fazer, deixar de agir da maneira que você tem agido. Quer ver? Eu deixei aqui as características da síndrome de Wendy. Olha só. A necessidade dos outros sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Oi, tia Glória. Boa noite. Oi, Dri. Saudade de você. A Wendy coloca sempre o outro em primeiro lugar. Sempre. Prioridade, tá? Ela, conhece uma pessoa que tá sempre a mãezona? Mãezona, amigona. O que mais que a gente poderia dizer? É aquela que dá sim pra todo mundo. A Wendy não sabe dizer não. Dizer não seria uma dor muito grande pra Wendy. Ela precisa dizer sim pra todo mundo. Porque ela precisa dessa validação. Ela precisa. E ela vai fazer de tudo
para que ninguém sofra, para que não falte nada para ninguém. Talvez a Wendy seja aquela que tá sempre perguntando de todo mundo. Como tá fulano? Como tá você? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Para todo mundo. E ela se ocupa para não olhar para si. A segunda, então o primeiro é colocar todo mundo em prioridade. O segundo é o medo de não ser aceita. Olha aqui, é uma dor. Às vezes você tá vendo alguém cuidando de todo mundo e você tá achando o máximo. Nossa, que pessoa maravilhosa. Ela faz tudo por todo mundo. Você tá achando que essa pessoa tá super evoluída. E na verdade, ela está escondendo a dor. A dor de não ser aceita. O medo de não ser aceita. Então é mais fácil ela fazer tudo para todo mundo vai elogiar, todo mundo vai gostar dela e assim ela não vai ter o medo de rejeição. Não vai ter que lidar com a rejeição. Quem vai rejeitar alguém que faz tudo por você? Não é isso? Só que em algum momento, quando o conflito vier, que o conflito vai vir, porque isso não se sustenta, nós estamos falando de desequilíbrio, excesso. O excesso causa desequilíbrio. Então isso não se sustenta e vai causar um conflito. E quando o conflito vier, a Wendy vai entrar em conflito com si mesma. Porque ela vai perceber que os outros não vão fazer tanto por ela quanto ela faz. Isso é muito real. Eu ouvi isso semana passada, em um dos atendimentos que eu fiz. É muito real. Quando a pessoa faz demais, eu também já fui assim. Eu também esperei, eu faço tudo isso e as pessoas não são capazes de me dar eu não tô pedindo mais, eu tô pedindo o mesmo. Só que é too much. Para algumas pessoas é muito o que você faz. É bom receber o que você faz, mas elas não vão te dar. Elas não vão te dar. Então, quando o conflito vier, a Wendy vai sofrer. E vai sofrer bastante. Tendência de assumir a responsabilidade pelo problema dos outros. A Wendy vai tomar a frente. Até das dores. Deixa que eu pago, deixa que eu resolvo. Eu faço, não se preocupa. Eu nem tenho condição. Veja bem, a Wendy é aquela que reforma a casa dos pais sem ter dinheiro. Essa é a Wendy. Entende que não é sobre amor? Você pode amar os seus pais. Você deve amar os seus pais. É bonito amar os seus pais. Existem formas diferentes de demonstrar o amor pelos seus pais. Se você não tem a capacidade financeira para assumir uma dívida, por que você faria? Entendem aonde vai o excesso? E eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, que se endividam para fazer ou dar presente caros para alguém ou para fazer coisas para alguém que elas não teriam capacidade de honrar. Então é aí que não faz sentido, entende? E ela vai criando problemas para si própria. Ela vai criar vai dar mais uma ansiedade para ela, vai aumentar o estresse e ansiedade dela por uma dívida que ela criou, que ela sabe conscientemente que não será capaz de pagar. Outra coisa, ela se sente responsável. Ela realmente se sente responsável. Então, quando ela fez tudo o que ela pôde por aquele, vamos colocar a mãe e filho aqui. A mãe que fez tudo pelo filho. E digamos que esse filho foi se envolver com drogas. O tamanho da culpa dessa mãe, digamos que essa mãe seja, né, do complexo de Wendy, né, que realmente ela se anula pelo outro. E esse filho teve essa opção na vida dele, porque todos nós teremos o nosso livre-arbítrio, todos nós. E vai ser muito difícil para ela aceitar. Para ela vai ser uma derrota muito grande. E aí ela se esvaziou 2 vezes. A primeira vez fazendo tudo pelo outro e a segunda vez se culpando, ou devolvendo para ela e não foi suficiente. E não foi suficiente. Talvez não era dessa maneira, era da outra. É um looping emocional super negativo. Não vai trazer equilíbrio, não vai trazer tranquilidade,
vai tirar você da sua saúde mental. E a pergunta agora, que não quer calar: como deixar então de ser Wendy? É possível? Oi, Renata, seja bem-vinda. É possível deixar de ser Wendy? Como que a gente faz isso, gente? Olha, fácil não é. Nós não estamos falando se é fácil. Estamos falando que é possível. Porque fácil não é. Pensa que você nasceu, cresceu desde pequena. Lá na escola você já era aquela... Severino? É o Severina? Você já era Severina. Deixa que eu faço. E os anos passaram e de repente hoje você tem 58 anos de idade. 67. E você descobre que você é Wendy. É possível mudar isso? Como? Se sim, como? Através das sessões de terapia, que eu já falei antes, né, gente? A sessão de terapia, ela te traz de volta ao equilíbrio. Te traz qualidade de vida. E reconecta você para te ajudar a enfrentar os desafios da vida. Porque o grande desafio da vida não é fazer todo mundo feliz. O grande desafio da vida é aceitar as coisas como elas são. Aceitar as pessoas como elas são. Aceitar que você não tem o controle. Não. Esse é o grande desafio. Oi, Wesley, seja bem-vindo. E aqui eu vou deixar algumas... Mas tá, aí falar... fazer terapia fica vago, tá? Então eu vou ajudar vocês. Eu sempre dou aqui, ó, terapias gratuitas nesse Instagram. Não sei se vocês perceberam. Olha, dicas de ouro. Se você é Wendy, se você conhece alguém que se comporta como a síndrome de Wendy, você envia essa live. Essas lives ficam todas gravadas no meu perfil, forever, pra pessoa vir aqui assistir. Olha só. Ofereça ajuda somente quando for solicitado. Somente quando for solicitado. E aí eu coloquei entre parênteses ainda pra lembrar, opinião também. Opinião também. Porque a Wendy gosta de dar uns pitacos na vida alheia. Então, se ninguém pediu... Por exemplo, a Wendy, ela pensa... com positividade, né? Ela tem intenções positivas. Se fosse assim, seria melhor. Se fizesse do meu jeito, era melhor. Tem a intenção positiva. Mas olha só. Ainda que peçam, eu diria, aprenda a dizer não. Quando você se coloca em prioridade, você não vai olhar o seu WhatsApp a primeira vez que ele toca. Você não vai. Você é sua prioridade. Você está preparando o seu almoço, você está tomando um banho, você estava indo dormir. Por que é tão importante você olhar aquela mensagem que você aleatória, você nem sabe de quem é, nem sabe a importância daquela mensagem? Por que é importante para você? Você começa a questionar. Todos nós temos um pouco de Wendy. Em segundo lugar, então ofereça ajuda somente quando solicitado, tá? Procure ser coerente, de acordo com as suas responsabilidades. Depende de mim? Não. Não depende de mim. A escolha que o outro vai fazer depende de mim? Não. Evite a autocobrança, pois nem sempre na vida, eu diria quase nunca na vida, você vai ter os resultados desejados. Então, para que se cobrar tanto? Lembra do terremoto que eu disse? Pode mudar a qualquer momento. E nós vemos isso o tempo todo. Tragédias, o 11 de setembro, inesperado. O inesperado é real. O inesperado é real, ele acontece. A gente só não sabe quando será a nossa vez. Então evite autocobranças. Tudo isso é trabalhado de maneira... Aí tem maneiras da gente conduzir, né, a sessão de terapêutica e ajudar a pessoa a sentir isso dentro dela. Porque não é por discurso. O tratamento terapêutico, gente, o segredo da terapia para transformar a sua vida é você sentir. Quando você sente no seu estômago, assim, nossa, eu faço tudo isso mesmo. E realmente é demais.
e realmente tá me consumindo. E aí, quando você sente dentro de você, aí é quando você abre espaço para mudar. Não vive em função do outro, se coloca em primeiro lugar. Cadê a sua rotina? O que vocês vão fazer amanhã? Você já sabe? Você já sabe o que você vai fazer amanhã? Quantas tarefas de amanhã são para você e quantas são para os outros? Essa simples pergunta já te ajuda a colocar aí, ó. O quanto vamos falar numa escala Wendy de 0 a 10. Em que nível você está? Essa simples pergunta já vai te dar uma noção. Respeitar o livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio. Ainda que... Vocês já perceberam, gente? Todos nós conhecemos gêmeos, né? Todos nós conhecemos gêmeos durante a nossa caminhada. Vocês já perceberam que apesar dos gêmeos serem identicamente... o DNA ser idêntico, eles não são idênticos no comportamento? Não são. Não são. Não conheço nenhum gêmeo, e tem gêmeo famoso aí no Brasil, uns humoristas aí, que eu seguia na época da pandemia. Não são. Um é mais engraçado que o outro, um é mais piadista do que o outro. Não são. O DNA deles são idênticos. Idênticos, mas eles não são a mesma pessoa. Então, respeitar o livre-arbítrio, as escolhas de cada um, é essencial para você se desligar desse complexo de Wendy. O que mais? Olha só, que bonito. Ainda que você tenha habilidade para lidar com problemas, tem pessoas que têm facilidade. Facilidade de correr atrás, facilidade de se defender, facilidade de ter ideias, pessoa progressista, pessoa empreendedora. Ainda que você seja essa pessoa, isso não significa que você tem que resolver o problema dos outros. Não significa. Isso é um dom seu, isso é uma habilidade sua. E você pode ajudar o outro desde que o outro esteja lá no final da fila e você já gastou tempo e habilidades consigo mesma. Você pode ajudar o outro, mas nunca no top da lista. Nunca. Outra, equilibrar as energias. Eu gosto muito dos relacionamentos, eu gosto muito da constelação familiar, porque ela fala sobre o equilíbrio. Eu aprendi muito na minha vida a importância do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando você dá demais, você espera dos outros, nada menos. Eu sempre repeti pra mim mesma, eu não exijo nada menos. Estão ouvindo? Bombeiro passando? Eu sempre repetia pra mim mesma, eu não exijo nada menos do que o que eu dou. Só que era muito, gente. Pra mim, era normal, porque eu vivia naquela intensidade. Sempre no high, né? No excesso. Mas pra outra pessoa, não. Cada pessoa tem a sua perspectiva de vida, cada um teve a sua criação, cada um teve o seu DNA, cada um. Equilibrar. Então, buscar o equilíbrio é uma grande chave, ó. Respeitar o livre-arbítrio, colocar-se em prioridades. Vamos resumir em 3? Colocar-se em prioridade. A minha lista do que eu vou fazer amanhã. Quantas coisas eu vou fazer pra mim? Esse é um grande segredo. Se fosse resumir o segundo, seria respeitar o livre-arbítrio, que é muito bonito. É muito bonito. É muito mais bonito respeitar o livre-arbítrio das pessoas do que querer salvar todo mundo. E em terceiro, se eu fosse resumir, eu diria o equilíbrio entre dar e receber. Quando você equilibra, dá um pouquinho, faz um pouco por alguém, faz um pouco aqui, mas sempre mais pra você, sempre mais. Porque aí você se enche, é como se fosse um pote. Não tem nenhum pote aqui não, tem uma água só. Como se fosse um pote. Você vai enchendo pra você e não enchendo pro outro. Porque quando você tem esse comportamento, você vai tirando do seu pote e vai jogando pro outro, e vai jogando pro outro, e você vai ficando com baixa autoestima, e você vai ficando com insegurança, cada vez maior o medo de abandono, o medo de rejeição, você vai se esvaziando. Agora, quando você equilibra, você dá o quê? Você dá o que sobra pra você, o que não faz falta. Você está tão forte emocionalmente,
que agora você pode ajudar outra pessoa e não vai te faltar. Porque você sabe equilibrar. Você se enche, se enche, se enche, você se cuida, você faz coisas para você, você se prioriza, você tem amor próprio, você tem autoconfiança, você tem autoestima. Ah, daí você é forte para ajudar o outro. Entenderam? Agora, todos esses comportamentos que eu citei aqui, existem 3 segredos para se livrar da síndrome de Wendy. 3 segredos. O primeiro, que já é mais difícil, é a barreira mais difícil de se quebrar, é reconhecer o seu erro. Lembra que quem faz muito pro outro está buscando reconhecimento, está buscando elogio, porque talvez ele não tenha elogio na infância dele, não teve elogio, aí tá buscando elogio dos outros e fica buscando o resto da vida, nunca será suficiente. Oi Bruno, seja bem-vindo. Olha só, e isso eu também falo por experiência própria. Essa questão de buscar no outro nunca será suficiente. Aquilo que você esperava do seu pai e da sua mãe, que eles não te deram, ninguém no mundo vai suprir. Ninguém no mundo vai suprir. Então, ou você se resolve dentro de você, através das terapias, das reflexões, e aí a lista é grande, gente. E hoje em dia existem terapias holísticas, existe a mesa radiônica, existe o alinhamento dos chakras. Que outro mais que existe? Existem as pedras, energia, o reiki, eu faço constelação familiar, existe a PNL, existe a hipnoterapia, existe a psicologia, a psicoterapia breve, existe a gestalt, existe a psicologia positiva. Ó, só que eu lembrei que foi 10. Só que eu lembrei que foi 10. Existem milhares. Existe a yoga, existe a meditação. Ai, não vou saber todas agora, não conheço todas. Eu não conheço todas, mas eu conheço muitas. Uma delas vai servir pra você se consertar dentro de você mesmo. Porque aquilo que você esperou do seu pai e da sua mãe não vem de ninguém mais. Tem a ver com o nosso DNA. Dentro de nós somos o pai e a mãe. E essa busca, ela precisa terminar dentro de você. Então, primeiro, porque eles não vão te dar. Não fique esperando também. Não fique esperando que sua mamãe vai vir pedir perdão pra você. Não fique esperando um dia que ela vai falar um eu te amo. Eu sempre falo aqui nas sessões também de terapia 5 linguagens do amor. Pra ensinar, eu aprendi a reconhecer o amor da minha mãe, que eu esperava que viesse de uma maneira e eu reconheci de outra. Isso é muito importante. O fato de uma pessoa não dizer que te ama não quer dizer que ela te ama, não te ame mesmo. Bom, o primeiro passo é reconhecer o erro. Então é o mais difícil. Porque aí, alguma coisa tem que acontecer. Sempre uso esse óculos aqui, gente, nas minhas sessões. É pra luz, né, de computador. Aí isso aqui vamos chamar de consciência. Até ontem eu era assim. Aí eu ouvi um podcast, ouvi uma live como essa, alguém me falou. E eu falei, Aí trouxe consciência, ó. Agora eu posso ver. Nossa, doeu, hein? E eu pensava que eu era a rainha do... Como é que fala? A Madre Teresa de Calcutá, eu achava que eu era. Tá. Esse é o primeiro passo. Reconhecer o erro. Eu preciso melhorar. Não é legal. Isso não está contribuindo para minha saúde mental. Isso não está contribuindo nem para a vida das outras pessoas. Segundo passo, então, buscar ajuda. Porque uma coisa é você saber, quer ver? Enxergar. Como eu usei o exemplo do óculos. Esse aqui não tem grau, né? É só pra luz azul. A gente sabe que tá perdendo a visão. A gente tá ficando assim, ó. Aconteceu comigo em 2003, né? Eu comecei a enxergar embaçado. 2002, acho que foi, na faculdade. Eu comecei a enxergar assim. E aí você sabe que algo errado não está certo. Mas quantas pessoas ficam enxergando assim
e não buscam ajuda porque elas não querem usar óculos. Então não basta você saber o erro. O número 1, apenas 3 passos para você vencer qualquer coisa na sua vida. Não é só a síndrome de Wendt. 3 passos. O primeiro é reconhecer o erro. Agora eu tô achando que eu não tô enxergando direito, eu tô precisando de algo. Mas o segundo é buscar ajuda. E agora eu vou ter que usar óculos. Não gosta do quadrado? Tem o redondo. Não gosta de óculos? Eu uso lente, gente. Quem me conhece sabe. O óculos, eu tenho até uma mancha no nariz aqui, ó. O óculos, ele me dói atrás da orelha e ele me incomoda aqui, ó. Não gosto de óculos, não uso óculos. Mas eu reconheço que eu não enxergo muito bem. Então eu uso o quê? Lentes de contato para enxergar. O segundo passo é buscar ajuda. Eu busquei ajuda. Eu preciso enxergar, para mim é uma necessidade. E o terceiro passo? O terceiro passo é agir. No meu caso, eu busquei ajuda. Eu precisava de óculos, mas eu não gostava de óculos. Eu até usei por um tempo o óculos, porque é mais acessível, né? Mas a partir do primeiro momento que eu tive a oportunidade, acho que eu usei 2 anos óculos só. E eu uso 20 anos. Uau! 20 anos já que eu uso graus. 20 anos já, eu nem percebi que o tempo voou. 20 anos já. É agir. É agir. Quantas pessoas vocês conhecem que precisa de óculos e deixa o óculos ali, ó? Precisa do óculos, mas não gosta, como eu, olha só. Não gosto, gente. Não gosto. Eu uso isso aqui pra trabalhar no computador. Não gosto. Me incomoda, me machuca e eu acho feio. Atrapalha a minha beleza. Quantas pessoas você conhece? Eu já conheci várias. Que até faz a receita do óculos, mas deixa do lado ali, eu tenho que usar óculos, mas eu esqueço. Resolveu buscar ajuda? Não, né? Então, o primeiro passo é reconhecer o erro. O segundo é buscar ajuda. Mas o terceiro, minha gente... O primeiro e o terceiro, eles são, assim... divisores de... divisor de águas. Porque reconhecer o erro não é fácil. Por se acostumar ao hábito mesmo, né? Às vezes por orgulho também. Mas na maioria das vezes porque não enxerga a realidade. Aí você busca ajuda, e aí o terceiro, você age, né, gente? Quantas pessoas começam terapia e abandonam? Porque elas começam a entrar em conflito. Elas começam a ouvir padrões que elas não querem lidar. E o terapeuta, adivinhe, o terapeuta não é herói de ninguém, não. A gente não faz uma cirurgia mental. A gente não tem esse poder. E que bom. Porque eu acho que a regra número 1 do terapeuta é o sigilo. E a regra número 2 é respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Isso é muito importante. Se você for se você for uma Wendy e se tornar um terapeuta, eu diria que você vai surtar. Porque o que você vai ouvir de histórias e o amanhã, depois da sua sessão, o que a pessoa vai fazer da vida dela, quem decide é ela. E como você vai lidar com isso? Oi, Mari, seja bem-vinda. A Marilena, Marilena, bem-vinda. A tia Glória, você também não gosta de usar óculos? O meu óculos vive na cabeça. O Edinho também tá falando do óculos? Ai, minha gente, é verdade, tia Glória. Agora eu lembrei, tem gente que usa óculos aqui, né? É na cabeça. Mas era pra estar no olho, tá aqui, né? Aí não tá resolvendo, né? Buscou ajuda, mas não agiu, né? Aí não resolveu. Não, aí não vai resolver, gente. Assim como a terapia. Os terapeutas, nós terapeutas, a gente só conduz. A gente consegue ver melhor. Primeiro porque a gente estudou pra isso. Para identificar padrões. E segundo, porque a gente não está emocionalmente ligado à sua história. Tanto que eu não posso ser terapeuta da minha mãe, eu não posso ser terapeuta do meu irmão, eu não posso ser terapeuta dos meus filhos. Não posso. Porque eles não vão ser honestos comigo, eu também faço parte dos traumas deles, né? Também faço. Estou diretamente envolvida.
Então, eu posso ser terapeuta das outras pessoas, porque eu vou ouvir a história delas de maneira isenta de opinião, isenta de sentimento. Eu não vou tomar partido de quem tá certo e quem tá errado. Não existe certo e errado, gente, na vida. Não existe vítima. Não existe... Ah, tem até... Eu ia até ler aqui uma coisa da PNL. Olha só, gente, eu gosto muito disso. Quando eu descobri isso, muita coisa mudou para mim, quer ver? Vou ler pra vocês que faz todo sentido aqui pra fechar esse assunto da Wendy. Olha só. Fiz um post semana passada sobre isso. Quem é você? A vítima, o herói ou o vilão? A vítima. Se você acha que você é uma vítima da vida, assuma a sua responsabilidade. Ou você vai depender a vida toda de alguém. Lembra do Peter Pan? Peter Pan é vítima. A vítima, você está estragando a vida das pessoas. Enquanto você está se fazendo de vítima, você está estragando a vida das pessoas. Olha que pesado isso. Herói. Ah, você pensa que você é o herói. Quando eu ouvi isso aqui, a minha vida mudou drasticamente. Herói. Você faz papel de escravo da vítima. Você é herói? Se existe uma vítima, tem que existir um herói. Quer resolver o problema de todo mundo. Sabe o que eu lembrei agora? Dos super-heróis que a gente assiste mesmo, do Homem-Aranha, eu lembrei do Super-Homem. Não é que eles estão fazendo qualquer coisa e quando surge uma vítima, eles trocam de roupa e vão na hora. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. A vida dele para e ele vai socorrer o outro. Se você é herói, você faz papel de escravo da vítima. Você quer resolver o problema de todo mundo. Você faz papel de trouxa, criador de retardados, que não conseguem fazer nada sozinhos. Então, você vai continuar querendo ser herói? É pesado, gente. Às vezes, quando a gente coloca a capa de herói, a gente acha que a gente está fazendo o máximo pelo outro, espalhando amor e cuidado. Na verdade, a gente está amputando as pessoas. Isso é horrível. Pare de se sentir superior. Ensine as pessoas a resolver os seus problemas. Não se sinta mal por não ajudar. Agora o vilão. O vilão, você culpa os seus pais. Você se faz de vítima e você está prejudicando as pessoas que você está sugando. Eles também precisam resolver os próprios problemas. Pegaram, gente? Pegaram? É pesado essa comparação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós estamos numa dessas fases. Vítima, herói, vilão. Vítima, herói, vilão. O problema está em ficarmos presos. Quando a gente fica preso no ciclo de vítima, dependendo de alguém. E quando a gente fica preso no ciclo de herói, achando que ninguém sobrevive sem nós. Ou quando a gente fica presa no ciclo do vilão, sugando as outras pessoas e esquecendo que elas têm as próprias vidas para viver. Ninguém pode parar, ninguém deveria parar a sua vida em função do outro. A menos que fosse uma enfermidade. Aí numa enfermidade, o quadro muda, né, gente? Mas entenderam como é necessário essas reflexões? E que bom, eu sempre gosto de me expor. Eu me exponho bastante, sabe por quê? Pra falar pra vocês que é possível. Ainda dói? Dói. A gente se importa, não quer dizer que a gente não se importe com as outras pessoas, com os nossos familiares. Não quer dizer que a gente não se importe. Quer dizer que a gente decidiu aceitar. A gente decidiu aceitar. O bom e o ruim. Aceitar que nós não somos melhores que ninguém. A Wendy, infelizmente,
ela pode se sentir muito importante, muito superior. Ah, eu vou porque senão não vão conseguir. Vocês já ouviram falar isso? Ah, eu tenho que ir, vão fazer uma festa. Eu tenho que estar lá, senão não vão fazer nada, senão não vai sair certo. A Wendy até fala, gente, é fácil identificar, porque ela fala. As falas dela denunciam. E nisso, ela está se sentindo muito forte. Quando a gente se sente muito forte, a gente enfraquece o outro. Lembra do equilíbrio? Sempre, sempre, sempre. Abafa aí, Edinho. Não vou poder ser terapeuta de ex, não, Edinho. Não. Bom, depende da situação, né? Depende da circunstância. Existem vários tipos de terapias, tá? A constelação familiar, por exemplo, é uma que eu não posso fazer. Não posso. Tem outras terapias eu poderia fazer com alguém que, por exemplo, a hipnoterapia, que são textos que ajudam a você vencer um momento da sua vida. Beleza. Para vencer a ansiedade, a insegurança, a depressão, luto. A programação do luto, ela é linda. Eu me emociono muito. São muito perdão, auto-perdão, autoconfiança, cura física, cura emocional. Eu tenho uma lista, tá? Aí eu posso, porque é uma narrativa para ajudar a sua mente a se adequar com aquilo que você quer lidar. Agora, a constelação, aí eu já não posso. Porque aquela pessoa teve contato comigo em algum momento da vida. E aí eu vou estar emocionalmente ligada a uma parte, e não é legal. Não é legal. Então, a constelação familiar é uma coisa muito pessoal. E eu gosto que cada uma tenha a sua experiência. Deve ser maravilhoso. Eu faço nas pessoas e eu penso assim, nossa, que maravilhoso seria que minha mãe fizesse, que meu irmão fizesse, que minha irmã fizesse. Que as pessoas, eu pudesse, mas eu não sou mais Wendy. Eu digo que existe, tá aqui. Tô sempre falando no meu Instagram, tô falando nos grupos, eu me divulgo, eu tô sempre falando. Mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio de cada um, de querer ou não passar pelo processo. A tia Glória aqui, né? Tia Glória, abafa. Ó, apareceu até um negócio aqui sem querer. Apareceu um olhinho de gato agora. Uma maquiagem que eu cliquei na tela. Gente, a mudança não gostei disso aqui, não. A mudança é difícil. Aí, não. A mudança é difícil? É. Assumir os seus erros é difícil? É. Cada soco na cara que a gente leva. Mas é possível? É. Super possível. Eu não sou a primeira, nem você a última. Que bom, né? Muitas pessoas já passaram pelo processo e vão continuar passando. Então, aquelas que quiserem passar, vão continuar passando. E acreditem, né? Eu fui Wendy, aqui estou, gente. Olha, eu costumo falar para os mais íntimos que eu sou muito melhor como terapeuta do que como amiga. Porque como amiga, eu era palpiteira. E eu achava que as pessoas tinham que fazer o que eu achava melhor. Então, claro que eu me irritava quando as pessoas não faziam. Pediu opinião pra mim, vai fazer diferente por quê? Gastei meu tempo à toa. Então eu tenho convicção do quanto ser terapeuta me tornou melhor pessoa. Melhor pessoa. Mais leve. Mais leve. Eu não carrego carga de ninguém. De ninguém. Tô dando conta das minhas emoções, gente. Olha que difícil. Olha que difícil você querer carregar de todo mundo se você não dá conta das próprias emoções. Não faz sentido, né? E a síndrome de Wendy, ela se compara à codependência. Semana que vem eu vou falar, vou passar aqui pra vocês as próximas lives, ó. Semana que vem eu vou falar sobre identificando a codependência. Como perceber se você é codependente de alguém. Uau! Depois, a próxima live eu vou falar, outra live, eu vou falar 7 etapas da transformação. Ah, tá bom, eu queria muito mudar a minha vida, mas como? Eu vou te dar 7 etapas. Se você seguir as 7 etapas, que são da programação neurolinguística, que ensina você mudar a sua maneira de pensar para mudar o seu comportamento. 7 passos. Se você seguir os 7 passos, você vai mudar.
Depois eu quero falar sobre a teoria do setênio. Ah, a teoria do setênio é bem legal. Que diz que de 7 em 7 anos a nossa vida muda completamente. Então eu descobri, faz muito sentido. E eu descobri, por exemplo, que eu tô no 6 vezes 7, 42, né? Então, esse ano eu entrei pro outro setênio. E é muito incrível quando a gente vê as fases de 7 em 7 anos da nossa vida e a gente se identifica com o caminho que nós passamos e o qual nós estamos passando. E é por isso que depois dos 35 anos, a maioria das minhas clientes tem mais de 35 anos, a gente começa a se questionar, é natural. A gente começa a se questionar da nossa vida, do nosso emocional, do que a gente construiu até hoje, do que deu certo e do que não deu. A gente começa a se questionar. Faz parte da maturidade. E aí, dos 35 aos 42 é essa fase. E aí, dos 42 pra frente, você começa a desenvolver novas habilidades. É bem bonito. A teoria do setênio. Depois eu quero falar sobre doenças autoimunes, alimentação e terapias. Como podemos ajudar a melhorar doenças. Se elas são autoimunes, elas não se curam. Mas elas podem, sim, melhorar através das terapias e da alimentação. A alimentação tem muito peso sobre a nossa, não só a nossa saúde física, o corpo físico, mas também mental e emocional. Está tudo ligado, gente. Tudo ligado. Quero falar também sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impostor, aquela pessoa que não se acha suficiente. Se forma, talvez você se formou numa área e você nunca atuou. Por quê? Porque você achava que você não era capaz. Síndrome do impostor. Então eu tenho aqui as próximas 5 lives. Vou colocar aí no Instagram, lá no meu perfil. E é isso, gente. Seguimos firmes e fortes. Olha, eu estou no 2/3 da caminhada. Foram 35 lives e faltam 16. Então faltam 4 meses. 4, em geral, alguns... Acho que agosto tem 5 segunda-feiras, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, 4. Julho teve 5 segunda-feiras. Mas vamos dizer 4 meses. 4 meses. Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Uau, 4 meses. Então eu já fiz 8 meses de live nesse Instagram aqui, gente. Eu espero vocês. Estou aqui seguindo a matemática das lives. Eu espero vocês todos. E eu não repito o assunto. Vocês já pensaram o trabalho que dá? Eu decidi o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Eu tenho que estar sempre ali, ó, procurando assunto. Mas a minha vivência e os atendimentos que eu faço me trazem bastante ideia, me trazem bastante conteúdo para saber o que é bom a gente falar e a gente aprender, né? Eu disse lá no começo, quem vier nas 51 lives, você vai evoluir, você vai desenvolver em um ano como nunca antes. Porque, de fato, são lives práticas. Eu falo qual é o problema, mas eu também dou a solução. E aí, vai de você. Agir ou não agir. Se você agir, você transforma a sua vida. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de compartilhar. Obrigada, Edinho. O Edinho deu uma sumida, né, Edinho? Estou sabendo que você deu uma sumida das minhas lives. Volte sempre. Compartilhe. Então, assim que eu terminar aqui, eu vou salvar a live. Mas conforme vocês forem lembrando pessoas que você vê que realmente fazem muito pelo outro e você percebe que é um exagero, ou se você é essa pessoa, ouça mais de uma vez. Eu acho muito bonito que não existe data de validade para os nossos traumas e para os nossos comportamentos. É muito bonito saber que a gente pode mudar a nossa vida a qualquer momento. Eu tenho clientes de 23 anos e eu tenho clientes de 67 anos. E que bom que eu tenho de 67 anos, porque nunca será tarde. Nunca será tarde para mudar a nossa vida. A Regina? Fala lá, tia. Passa o contato meu pra ela. Vou querer fazer sim. Eu vou trazer algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que eu gostaria de falar sobre a síndrome do impostor. Eu vou ver se eu chamo ela
Quero estar sempre trazendo alguém aqui também pra fazer, é muito bom quando eu trago convidados. Tem outros assuntos também, tia, que eu tô querendo falar aqui, mas eu preciso confirmar com a pessoa a data e aí eu convido elas e divulgo, né? É muito bom quando a gente aprende também da história das outras pessoas. Beleza? Boa noite pra vocês, muito obrigada pelos comentários, obrigada pela audiência. Nós nos vemos segunda-feira que vem. Beijo, pai.